Hoje eu vou contar quando foi e como foi que eu entendi de maneira prática a graça de Deus. Eu tinha ali meus 14, 15 anos, era um adolescente e morava num condomínio de casas. E como um adolescente que não tem muita coisa boa na cabeça, a gente costumava andar pelas ruas do condomínio e existiam muitas casas que eram construídas mais para investimento e não tinham pessoas que moravam lá, né? Então a gente tinha o hábito de, à noite, de madrugada, nas férias, entrar nessas casas e saber como elas eram, e enfim, ver o que elas tinham, enfim, a gente achava isso legal, por mais que pareça estranho e obviamente errado, né? Mas enfim, tínhamos esse hábito e sabíamos o que as casas tinham ali de piscina, de churrasqueira, enfim, conhecíamos mais ou menos ali como é que eram as casas do condomínio. E no dia 1º de fevereiro, sei lá, 10, 15 anos atrás, desculpa, 1º de janeiro, né, o primeiro dia do ano, a gente tinha combinado tomar banho de piscina na casa de um amigo. Só que o nosso amigo não teve muita noção e quando a gente chegou lá, a piscina estava suja e estava com pouca água, enfim, frustrou a nossa programação. E a gente decidiu então ter uma bela ideia, né? Falamos, cara, se a gente fosse na casa de fulaninho, né, que tem lá no final da rua, não tem ninguém que mora lá, e a gente sabe que tem uma piscina bem legal. Vamos lá? E aí todo mundo decidiu ir. A gente foi lá tomar banho de piscina na casa do cara. 1º de janeiro, o cara deve estar sei lá onde, viajando, jamais vai vir aqui na casa dele. E aí estávamos lá tomando banho de piscina, conversando, comendo, na maior cara de pau, até que, de uma hora para outra, aquele homem entrou na casa dele. E a gente, obviamente, ficou desesperado, ficou sem chão, e, enfim, nos escondemos, tentou fazer alguma coisa, mas não tinha o que fazer. A gente estava lá no fundo nos fundos da casa do Senhor. E, obviamente, ficamos muito constrangidos, com medo, pedimos perdão, falamos, não, a gente não deveria ter feito isso, vamos sair daqui agora. E aquele homem olhou para nós com muito amor e falou, não, fica tranquilo, esse aqui é meu filho, começou a apresentar o filho dele pra gente, falou, não, fica tranquilo e tal. E a gente, não, percebeu a ironia dele, vamos embora. E na verdade a gente descobriu que ele não estava sendo irônico, ele realmente estava falando pra gente ficar ali, estava apresentando a gente, a família dele, e nos tratou com muito amor. Mas chegou uma hora que, bom, a gente falou, gente, não faz sentido a gente ficar aqui na casa desse senhor que a gente não conhece, que está na piscina dele, sem pedir permissão. Cara, vamos embora. E aí a gente agradeceu, né? Ouviu as palavras que ele tinha a nos dizer, ele nos ensinou várias coisas, falou, quando vocês tiverem um problema, não fujam, eu vi que vocês, quando me viram, tentaram se esconder, não façam isso e tal, e tal, e tal. E com muito amor nos ensinou ali várias coisas e saímos e tivemos essa memória aí na nossa história. Só que aconteceu uma coisa interessante. Depois que esse episódio aconteceu, outras vezes a gente estava andando pelo condomínio, meus amigos de madrugada falaram, não, vamos entrar nessa casa, vamos naquela outra, tem uma nova construção. Só que, cara, depois desse dia, eu falei para eles, eu nunca mais vou entrar na casa de seu ninguém. Por quê, Thomas? Alguém mandou você fazer isso? Tem alguma lei? Bom, tinha alguma lei e eu estava transgredindo aquela lei sem nenhum problema de consciência. Mas depois que aquele homem me tratou de maneira tão amável, tão bondosa, tão generosa, diante da minha transgressão, que eu não tinha o que fazer, eu estava completamente errado ali. Cara, aquilo me constrangeu a um ponto que me gerou uma mudança de atitude. Eu falei, eu nunca mais vou entrar, eu nunca mais quero passar por esse constrangimento, eu nunca mais quero transgredir isso, eu nunca mais quero estar nessa situação. E por causa daquilo que foi gerado no meu coração, eu realmente nunca mais entrei em nenhuma construção. E é justamente onde entra o conceito da graça. Se você for analisar, é exatamente isso que Deus faz conosco, né? A lei nos mostra que nós transgredimos a vontade de Deus dezenas de vezes por dia, né? A Bíblia diz que Deus nos deu a lei para que nós possamos entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Mas o que todo o Antigo Testamento nos mostrou é que nós somos incapazes de obedecer essa lei e nos tornamos diante de Deus condenáveis. Porém, Deus, nos amando, enviou o seu Filho para que ele pudesse cumprir essa lei no nosso lugar. Ele, que poderia nos condenar, nos amou e não nos condenou. E assim como aquele homem nos tratou com tanta bondade, Deus também nos amou profundamente, colocando o seu Filho para ser condenado em nosso lugar.
É a mesma consciência que transforma o nosso comportamento. Como eu falei, não é a lei que mudou meu comportamento. A lei já existia, a religião já existia, mas foi a bondade de Deus diante da minha maldade que me fez refletir e me arrepender dos meus erros, dos meus pecados. A graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus diante da minha maldade é que me transforma numa nova pessoa. A religião fala que nós temos que obedecer um monte de regras para sermos aceitos por Deus. Mas o Evangelho diz que foi o próprio Deus que obedeceu às regras que ele instituiu. Mas essa obediência nos foi imputada por amor. E agora nós somos aceitos não mais pelo que nós fazemos, mas pelo que ele fez por nós. Nisso está o amor de Deus. E é esse amor, repito, diante da minha maldade que transformou a minha vida. E agora eu não quero mais fazer o que eu fazia antes. E agora eu não quero mais pecar como eu pecava antes. Até mesmo o prazer do pecado já não existe mais. Porque diante de tamanho amor, eu quero agora responder a Deus em obediência e em fé, em arrependimento e fazendo a mesma coisa que ele fez comigo, amando as pessoas que também transgridem a sua lei. E é justamente assim que eu entendi a graça de Deus. A graça é isso, é receber aquilo que nós não merecíamos. E a misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. E as duas, a graça e a misericórdia, nos dão a paz com Deus. Eu espero que você também tenha uma experiência sobre a graça de Deus e possa viver isso de uma maneira verdadeira, plena e profunda. Infelizmente, existem muitas pessoas que, diante dessa graça de Deus, ainda assim negligenciam o amor dele. É como se a gente estivesse ali diante daquela piscina, diante daquela situação, e aquele homem entrasse e a gente desse de ombros para ele e falasse: tá, e daí? Tô na sua piscina, qual o problema? Sabe? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos negligenciar o amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a bondade dele deve nos levar ao arrependimento. E esse arrependimento transforma para sempre a nossa vida. A religião não consegue transformar o coração humano. A lei não consegue transformar o coração humano. Mas a graça de Deus, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o Evangelho, transforma o coração humano para sempre.